música, o Espírito Santo ministrava meu coração sobre a mensagem dessa noite que vai falar sobre desafiando gigantes. E eu convido você a abrir lá em 1 Samuel 17, um texto clássico que você conhece bem, pelo menos quem frequentava a escola dominical pequeno, então, esses conhecem de cor e salteado. Alguns adultos talvez não saibam porque dormiam demais, mas as crianças sempre que iam na escola dominical escutavam essa história. Que fala sobre o desafio de Golias. O versículo 1 fala: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que estava onde? Estava onde, Socó? Estava em Judá. Então estava no território israelita. Amém? Isso é muito importante. Continuando. E acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles, o vale. Senhor, nos conduza mais essa noite para a ministração da Tua palavra, para que tudo seja claro, tudo seja bem entendido e que Teu Santo Espírito possa trabalhar dentro das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeira pergunta que eu faço a você. Nós temos a tendência a fazer pré-julgamentos? Sim ou não? Nós temos a tendência? Dá minha água, por favor. Ah, tá aqui. É a natureza humana. A natureza humana tende ao quê? Pré-julgar. Eu vejo uma situação, né? O mais interessante é que algumas vezes nós julgamos coisas que nós somos chamados a baixo. Poxa, queria que você perguntasse o que você acha do cabelo da minha esposa, não sei o que, ó, o cabelo da sua esposa eu acho isso, não sei o que, da minha barba eu acho isso da tua... E tem outras horas que a gente nem é perguntado e mesmo assim a gente dá palpite. Mesmo assim a gente vai e coloca o nosso ponto de vista. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você tem a característica de voluntariamente dar o teu ponto de vista, mesmo sem ter sido perguntado, é importante você tomar uma vacina preventiva. Que é o quê? Você pode levar em contrapartida um passa fora, você pode levar uma patada, ouvir um palavrão, mas raramente você vai ouvir um agradecimento. Amém? Então, quando você se envolve em algo, a grande chance é de você ainda ser maltratado. E raramente você recebe um agradecimento. Amém? Isso só acontece na minha vida ou acontece na vida de vocês também? Não é isso? Pois bem, João 7,24 vai dizer o seguinte: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, a palavra de Deus fala que em certas situações nós precisamos o quê? Dar um veredito, trazer um julgamento, fazer o quê? Uma análise. E aí o que é o julgar? É você pegar um caso, escutar os fatos. Se for uma situação, né, judicial, você escuta o outro lado, analisa, tenta colher com testemunhas, e aí você chega ao quê? A um veredito. Quem é culpado, quem é inocente, se é conciliação. Pois bem, mas para tomar tal coisa eu preciso do quê? Das peças do processo. Não é isso? Então eu não posso, pura e simplesmente, de repente a Patrícia chega e fala, não, porque o Inério é isso, e eu, não, vamos lá, o Inério... Calma. Esse é um ponto de vista. O que eu preciso, no mínimo, é o quê? Ouvir o outro lado da história. Amém, igreja? Então, quando nós fazemos isso, nós evitamos caminhões de problemas. Nós evitamos uma palavra chamada injustiça. Porque quando nós colhemos as informações, muitas vezes a gente vai descobrir, e é uma coisa que eu aprendi com uma família de pessoas envolvidas em julgamento, que, às vezes, a verdade não é nem o que um diz, nem o que o outro diz. Uma terceira vertente é a verdade. Muito interessante isso. Às vezes ele diz isso e ela diz aquilo. E qual é a verdade? Não é nem o que dos dois diz. A verdade é uma outra coisa. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós julgamos. Precisamos saber tudo que está envolvido. Pois bem, eu acho que um dos textos mais extraordinários da Bíblia, quando se fala dessa temática de julgamento, é exatamente 1 Samuel 17. Como é uma igreja que estuda a Bíblia, eu não preciso ficar versículo por versículo. Eu posso entrar no contexto e explicar. Se você não conhece a história, te convido a estudar ela.
Pois bem, existia um jovem que estava numa missão. Ele estava executando algo, ele estava desempenhando uma tarefa. E ele foi chamado e foi comissionado para fazer uma outra missão. Então esse jovem não estava jogando videogame, esse jovem não estava sentado na beira da praia, ele estava trabalhando. Esse jovem mostrou no seu trabalho responsabilidade. Preste muita atenção nisso. Responsabilidade. Então foi dado algo na mão dele e ele foi responsável com aquilo que veio à mão dele. Ele foi zeloso com aquilo que foi dado na mão dele. E por conta disso, ele foi chamado para exercer o quê? Uma outra função. Visto que foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, é o que a palavra também nos fala. E esse jovem agora tinha uma outra missão. E era uma missão estratégica. Ele não podia somente cumprir a missão. Ele tinha que articular a missão. Ele tinha que ser desenvolto. Ele tinha que pegar ali um certo mantimento e ir até uma praça de guerra que já estava montada há 40 dias para chegar lá, estar com o seu emocional preparado, porque o texto não fala isso, mas eu estou dizendo para você, está subentendido aqui, porque os irmãos dele estavam na guerra. E poderia que chegando lá, ele descobrisse que os irmãos dele não estavam mais vivos, porque poderiam ter morrido em combate. Então o pai chega e fala, vai, leva para o comandante da guarda, leva para o general uma porção e traz prova de vida dos seus irmãos. Olha que profundo isso. Então, ele saiu nessa missão sabendo que as notícias poderiam não ser as melhores. Ele poderia chegar ali e se deparar com uma notícia muito ruim. Mas ele era alguém que já estava sendo talhado. E quando a gente começa a dar responsabilidade para pessoas, o objetivo principal é o quê? Amadurecimento. Quando você pega num grande exército, ninguém sai de uma escola e vira general. Você precisa passar o quê? Por uma carreira. Você precisa ser julgado em cada um dos postos que você passa para chegando ali, você ser um marechal, você ser um almirante, você ser um general. Por quê? É alguém que já foi talhado em diversas situações e chegando ali... Não, agora ele está preparado para assumir um novo posto. E aí um novo posto, e um novo posto, e assim sucessivamente. Assim Deus estava fazendo na vida desse jovem. Agora, nessa segunda tarefa que ele estava recebendo, ele chega lá, e eu fico imaginando ali ele já respirando, pensando, o que vai vir na minha frente, muita gente sanguentada, gente amputada, e quando ele chega naquela situação na praça de guerra, o que ele encontra? O que ele encontra? O exército cabisbaixo. Num monte. Um exército. No outro lado, da além, da quem, o outro exército. No meio, o vale limpinho, verdejante, só poeira, só marrom e verde, não tinha nenhum vermelho, nenhum sangue derramado. Aí pergunta, ué, o que esse povo está fazendo aqui há 40 dias? Acampamento? É rave? É o quê esse negócio? Eles não vieram aqui para guerrear. Mas, para surpresa dele, o sangue não havia sido derramado porque a guerra não tinha começado. E você pergunta, o que aconteceu naqueles 40 dias? Todos os dias, de manhã e de tarde, saía um homem dentro da multidão, um homem de grande estatura, aproximadamente 2,80 metros de altura. E ali ele começava a proferir ofensas contra aquele outro exército, que era o exército de Israel. E aí você fala, pastor, essa história eu conheço desde a escola dominical. Pois bem, fico feliz com isso. Porque eu queria refletir algumas coisas quanto a essa história. Agora vamos para o a mais. E a primeira coisa que eu coloco como a mais é que os inimigos saíram do seu território e o inimigo entrou aonde? Num território de Judá. O inimigo estando dentro do território de Israel, como um todo, o inimigo já tinha entrado, agora o inimigo acampa no território. E eles estavam agora, saem das suas casas para defender o seu país. Eles saem das suas casas para defender a sua família. Não é isso?
E o que eles fazem? Acampam de frente para o inimigo. E aí vem uma grande revelação para vocês. Muita gente tem permitido que o inimigo entre no seu território, acampe dentro da sua casa, acampe nos seus termos e faz com ele um tratado de Tordesilhas. Eu vou levantar a espada daqui para você não ir mais além. Mas aí você pode ficar. Quem já viu essa história? Quem já viu essa história? Quem já passou por essa história? Quem está vivendo essa história? Permite que Satanás entre na sua vida, mas fala, não, tomar o coração, tomar a esposa, tomar os filhos, não. Mas a minha paz, a minha saúde, mas não avança, mas se você avançar, eu vou guerrear contra você, eu vou jejuar, eu vou lutar, eu vou fazer, olha lá, hein. Então você pode ficar só aí, mexendo só nisso aqui. Só na beiradinha. Mas você não pode ir e tomar o território por completo. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos exatamente como Israel estava fazendo aqui? Negociando com o inimigo. Sabe por quê? Por covardia. Por medo de, se tentar fazer algo, a coisa piorar. Se eu tentar expulsar ele, de repente a coisa piora. Então vamos fazer o seguinte, deixa ele na beiradinha, deixa ele só em Socó. Já é dele, já entrou, já faz parte, já está dentro. Já arrombou a porta. Está na sala, mas não entrou no quarto. E é interessante que se eu parar agora, se eu der a palavra para minha esposa, né, se eu mandar o telecat, né, tocar, ela vai lembrar a história que um pastor que a gente conheceu contou sobre isso. Que ele na casa dele, sendo afligido por demônios, de repente ele deitou e a janela dele abriu. Aí ele, eu fechei a janela, não fechei, eu fechei. Aí levantou, fechou a janela, passou o trinco. Daqui a pouco ele olha a janela, abriu de novo. Ele, demônio do inferno, eu não aceito que você incomode meu sono. Abriu a porta do quarto, saia do meu quarto agora. Bom, bateu a porta bem forte e tranquei a porta. E de repente, quando eu olho a maçaneta mexendo, e eu ri. Fique aí fora, você não tem dia de entrar no meu quarto. Eu, hã? Como assim? Pode ficar dentro da minha casa, só não pode ficar no meu quarto para incomodar meu sono. E ele contando com orgulho isso. Mas eu pego essa história e venho para cá e vejo que é a mesma coisa. Pessoas que querem guerrear parcialmente, porque não querem experimentar total liberdade. Porque no fundo, não acreditam que são capazes. Pois bem, Deus é espetacular e nos dá lições. De repente, aquele rapazinho que chega ali, vendo aquele quadro diante dele, vale seco, exército amedrontado de um lado, homem gritando gigante do outro, o que ele vai fazer? Ele julga o rei? Ele julga os irmãos? Ele começa a ofender o exército? Ele toma pé da situação. É a segunda coisa que está escondida nesse texto aí que eu quero que você reflita. Ele chega e faz o quê? Irmão, tá pegando aí, que negócio é esse aí? Imagina, fosse aqui no Carioca, né? Qual é, irmão? Tranquilo, bate aí. Qual é da parada? Dá o papo aí. Ih, mano, gigante que tá vindo aí todo dia. Que isso, cara? Todo dia o cara ele fica mandando essas paradas aí, jogando essas pedras aí. Não, tá maluca? Ninguém vai fazer nada, não. Não, rapaz, esse negócio tá tão feio aí que a gente já tá 40, o rei já prometeu isso. Até liberado o imposto de renda, o rei liberou. Mas ninguém se voluntaria. De imposto de renda? Meu Deus do céu, cara. Sair do imposto de renda. Amém, irmãos? Olha que bem, glória a Deus. Imposto de renda morde com força. O leão tem uma mordida forte. Mas é até isso uma reflexão interessante. Quando falam quem ganha um salário X não tem mordida do leão. Quem ganha um salário Y tem uma mordidinha com uma lambida. Quem ganha de Z para cima, a jantada é com força. É na jugular. Meu irmão, eu quero só, pode morder a jugular, porque eu quero ganhar uns salários maiores. Muita gente não reflete nisso. Você quer pagar muito imposto de renda? É porque tu ganhou muito. Não estou falando a questão de análises contábeis, eu estou falando de valores absolutos. Amém? Como valores absolutos, eu quero qual a maior faixa é essa? Eu quero estar ali. Eu quero, faço questão. Você quer ser isento de imposto de renda? No mínimo? Quer, não quer pagar, não? Amém. Deus conceda teu sonho. Eu quero estar o quê? Na faixa mais alta.
Certa vez eu conversei isso com um amigo. Não, mas eu falei, mas pensa pelo outro lado, você tá? É porque o negócio tá bom. O pasto tá bom, a mordida é boa também. Ele, não tinha pensado por esse lado. Não tô falando que a mordida é gostosa. Eu só tô te chamando a refletir. É só isso, é uma reflexão. Porque tem pessoas que reclamam de nota de 200 dada de presente. Porque fala que não tem troco na padaria. Como é que eu vou trocar na padaria? O frente não dá pra... Presente, eu quero te dar 200 reais. Não, tem gente que reclama de tudo. Pois bem, continuando. Esse jovem chega ali e começa, vem cá, mas qual é essa parada aí? O que tá pegando? É isso mesmo que o cara falou? Caramba, cara. E aí, como é que tá, irmão? Tranquilo? E aí, qual o papo aí? Pô, cara, esse negócio aí lá... A família, teu pai tá bem, vou levar notícias tuas e tal. Mas e aí, como é que tá esse negócio aí? Cara, tá feio o negócio, que todo dia o cara chega ali e ninguém se mexe. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tivesse no lugar de Davi, o que você faria? Sinceramente, bota pra fora que aí Deus perdoa já. Você bota pra fora já e a gente já olha e perdoa. O que você faria se você estivesse no lugar de... Você corria, beleza. O que você faria? Não faz ideia. O que você faria, Ed? E aí? O que você... Fica ali na tua? Você, Sofia. Posso falar? Uma grande parte da população ia falar, sabe o quê? A culpa é do rei. Porque o rei não toma atitude. Rei fraco. Rei fraco, exército fraco. Não é isso? O rei... Vocês esqueceram qual era a característica de Saul? Quando ele foi visto que ele era escolhido? Ele era o maior de todos. O gigante de um lado e Saul do outro, meu irmão. Patou. É Saul com gigante. Não tem... Aí outros falariam que não, vamos proteger o nosso rei, não pode ir para o combate, a gente não pode perder o nosso rei. Então você vê que a tendência a não ter coesão de pensamentos não vai de hoje. Isso é antigo. Divergência. E qual é a melhor forma de você dividir um exército? De destruir um exército? Dividir para conquistar. É a premissa já usada já por Maquiavel já há muitos anos, há muitos séculos. Dividir para conquistar. Então o exército estava ali e alguns queriam culpar o rei. E Davi? O que Davi fez? Ele botou a culpa no rei? Ele botou a culpa nos generais, nos comandantes, nos melhores guerreiros de Israel, no seu irmão? E olha que o seu irmão chegou para ele e fez o quê? O irmão dele ainda deu um passa fora nele. O que você está fazendo aqui se metendo onde não foi chamado? Por que tu deixou aquela meia dúzia de ovelhas que tu tem para trás e veio se meter aqui onde não foi chamado? Por que você veio aqui guerrear a guerra dos outros? É mau agouro? O que tu queria? Ele só foi ali para saber como estavam os seus irmãos. E ele foi recebido dessa forma. Olha que profundo isso. Quantas vezes você já veio com carinho para alguém da tua família, alguém do teu meio, alguém da tua igreja, e você foi recebido dessa forma? Com malcriação, com ofensa, com injúria, com calúnia? Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei. Então eu sei a dor. Se você não sabe, depois eu te explico. É muito complicado. Você tá ali querendo, cheio de boa vontade, e de repente você toma aquela pancada e tu não sabe nem de onde veio. Uma outra característica interessante nesse contexto é o alguém. Porque esse é um outro que é muito acusado. Onde você tem a lança, você tem a espada, você tem o escudo, você tem a destreza, e alguém pergunta, e aí, vai ou não vai? Não tem alguém aí que deveria ter ido e não foi até agora. Por causa de alguém, a gente está aqui parado há 40 dias e não se move. Por causa desse alguém, é que ele está ofendendo todos os dias o nosso exército. E muitas vezes esse alguém é você. Mas você tira essa responsabilidade de você e fica procurando quem? O alguém. Você não consegue nem achar um nome. É alguém. É sujeito indeterminado. Amém, igreja? Mas o que mais que a gente tem de interessante? Por que normalmente a gente olha para o alguém e começa a culpar o alguém? Porque a gente olha para a gente no espelho e a gente julga a nossa capacidade, analisa as possibilidades e pesa onde? Na balança da racionalidade. Então eu pego a minha capacidade, analiso as possibilidades e coloco na balança da racionalidade.
E qual é o resultado? Que nós seremos derrotados. Quando nós olhamos a coisa friamente, nós tendemos ao quê? A nos derrotar. E era isso que aqueles guerreiros estavam fazendo. Poxa, se fosse um pelotão, até a gente mais sozinho. Pô, mas o cara, dizem que o cara briga com a esquerda e com a direita. Pô, eu sou só bom de direita. Não, eu sou bom de flecha, mas a armadura dele é impenetrável. Caramba, cara, não, então pra mim não dá. Alguém tem que ir. E esse alguém não sou eu. Então a gente para pesar racionalmente e nós colocamos o selo, derrotado. Ninguém colocou esse selo em você. É você mesmo que o carimbão está ali. A pergunta é, por que você está lançando mão desse carimbo sobre a tua vida? Em nome de Jesus, larga esse carimbo que ele não te pertence. Chega de estampar no teu peito o carimbo de derrotado, pensando de onde eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, de que família eu faço parte. Não importa. Gideão está aí para explicar isso para a gente. Se não conhece, lê a história. O menor da casa, da menor tribo, se tornou o maior guerreiro. Teve uma vitória extraordinária junto ao povo de Israel. Marcou a história. E quem ele era? Em princípio, um medroso derrotado. Mas no momento que ele decidiu colocar o Senhor à frente do combate, no momento que ele decidiu falar, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que fazer, mas se for com o Senhor me dando a prova que o Senhor está comigo, meu amigo, eu vou fazer o que o Senhor mandar. Tanto que ele dispensa o exército, fica com 300. Tamanha a confiança daquele que era talhado como covarde, agora estava fazendo. Amém, igreja? Pois bem. Chegamos agora no irmão de Davi. Sabe por que o irmão de Davi bate nele daquela forma? Por um motivo simples. Muitas vezes, pessoas entram em desespero em pensar que a postura do próximo pode expor a sua covardia. Olha que profundo isso. O que você veio fazer aqui? Começa a jantar o garoto. Por quê? Ele conhecia o irmão que tinha. Ele sabia a capacidade do irmão. Ele sabia as histórias do que ele já tinha feito para proteger aquelas míseras ovelhas que ele quis humilhar. Porque para ele eram míseras ovelhas, mas para Davi era algo de suma importância, a ponto dele oferecer a vida por elas. Olha que profundo. Tem gente que quer rebanho grande, mas nunca deu a vida... Poxa, na mandoria, sério. Nunca deu a vida por poucas. Nunca abriu mão das férias por poucas. Olha aí, pronto, mandei recado. Mas por amor. Mas, não, eu quero sentar se tiver 200. Se menos de 200 eu não estou fora, não assumo não. Meu Deus do céu, profundo isso. Então, com medo de expor a sua covardia, daquele garotinho falar, eu vou, o irmão dele já estava desesperado, porque ele sabia que era o irmão. Então, em vez de chegar e falar assim, poxa, chegou alguém que pode fazer a diferença? Não. O que ele faz? Ele quer humilhar, ele quer bater, ele não quer aceitar. Amém, igreja? Pois bem, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui nesse texto. Depois de tomar pé da situação, ele chega... Meu Deus do céu. Ele analisa todo o contexto e aí o que ele faz? Ele faz uma declaração profética. Porque ele fala, quem é esse incircunciso que ofende o exército do Deus vivo? Não é quem é esse circunciso que está ferindo a minha nação, que está xingando meus irmãos. Não, não. Ele está analisando que ele está brincando com coisa séria. Ele está brincando com o Senhor dos Exércitos. Então, ele já começa a construção dele, depois que ele toma pé da situação, para não fazer besteira nem ser prematuro. Tomei pé da situação, tive controle emocional mesmo diante da derrocada, da batida do meu irmão, respirou fundo, e aí ele olha e fala, quem é ele? Quem ele pensa que é? Ele tem tamanho, ele tem armadura, ele tem destreza. Mas vocês não conhecem as histórias de Israel? Vocês não sabem o que o nosso Deus é capaz de fazer? Eu vou te dizer o que esse Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de pegar um adolescente, um garotinho, defendendo aquelas míseras ovelhas e dar uma força descomunal para lutar contra o urso e contra o leão. Para que Satanás não levasse nenhuma delas. Porque para alguns é uma mísera quantidade de ovelhas.
Mas para outros são pedras preciosas que o Senhor colocou na mão. São vidas maravilhosas. Pessoas com um caráter, uma estirpe, com um potencial extraordinário. Mas para alguns são míseras ovelhas. Para algumas ovelhas se acham míseras ovelhas. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo, manda dizer essa noite, são ovelhas preciosas. Aleluia. São pessoas que fazem diferença no reino dos céus. Sabe, Davi tomou a decisão. Chega de ouvir essa ofensa ao Deus Todo-Poderoso. De imediato, as pessoas esquecem todas as características daquele jovem e falam, existe alguém que está disposto a ir. Quem? Não importa, existe alguém. Então agora esse alguém, ninguém está mais elogiando, ninguém está mais ofendendo, nego só quer saber, sabe o quê? Que existe alguém para entrar na guerra por mim. Existe alguém que se vencer, venci eu. Se perder, perdeu ele. Isso é a vida de um pastor. Muitas vezes nós guerreamos por pessoas que quando elas conquistam e vencem, falam, eu sou muito bom, passei por cima disso tudo. E o pastor todo lanhado, todo machucado, cansado, voltando ali combalido para casa, fala, Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, mas ainda não guardei a fé não, que tem mais pela frente. Amém, igreja? Acontece assim ou não acontece? Não, acontece, claro que acontece. Sabe? Davi entrou naquela batalha e você conhece a história. Eu não vou contar a história. Falta 15 minutos para acabar o ano. O fato é, a armadura de Saul era extraordinária. Eu acho que em todo o relato bíblico não tem uma armadura descrita como a de Saul. Reflitam sobre isso. E quando a gente chega lá no apóstolo Paulo, ele vai citar que nós precisamos nos revestir da armadura espiritual. Enquanto eu orava sobre isso, o Espírito Santo ministrou a minha vida, mostrando a nós, nos vestindo com uma armadura semelhante à de Saul. Forte, pesada, imponente, que coloca medo no inimigo. Mas qual era o único ponto de fragilidade que aquela armadura tinha? Pergunto eu para você. De Golias? Falei Saul, então perdão, de Golias. A única característica que tinha é que as armaduras precisavam ser abertas para que os guerreiros pudessem enxergar. Então vou te dizer, o primeiro ponto de contato dele era os olhos. E o Espírito Santo falou, muitas pessoas hoje estão armadas com belas armaduras, com boas e potentes armaduras. Mas a sua fragilidade está em que ele está olhando. Meu Deus do céu. Seja no WhatsApp, seja na internet, seja na televisão, seja nas notícias, seja no jornal. A nossa fraqueza hoje maior está através dos nossos olhos, aquilo que nós estamos olhando. E a segunda coisa de fragilidade que ele tinha era exatamente a fronte, que o Espírito Santo falou ao meu coração como a mente. Que foi exatamente onde a pedra pegou. Muitas pessoas estão sendo literalmente apedrejadas nas suas mentes. E por isso nós temos tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com síndrome do pânico, tantas pessoas angustiadas. Porque estão sendo apedrejadas, lançando setas em cima de setas. Aonde? Nas suas mentes. Por quê? Pela fragilidade dos seus olhos. Então, em nome de Jesus, tome a decisão de proteger a sua mente e de proteger os seus olhos, para que você possa, assim, combater um bom combate. Amém, igreja? E aí a história, você sabe, ele lança pedra, amém, glória a Deus. Vários pregadores já pregaram sobre isso, mas a grande realidade que eu trago para vocês é o seguinte. Ele caiu morto, ele caiu ferido. Algumas traduções falam que caiu morto e depois ele foi lá e matou ele. Falou morte 2 vezes, tradução. O fato é o seguinte, ele caiu. E do momento que ele caiu prostrado, Davi não pensou 2 vezes. E ele fez o quê? Ele lançou a mão da espada do próprio gigante, que era muito grande, muito afiada. E ele fez com a espada dele. Fez o que com a espada dele? Cortou a sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, se você feriu o inimigo e ele recuou, não é hora de fazer oba-oba e de comemorar. Termine o que você começou.
Na dúvida se ele estava desmaiado ou não, Davi não pensou duas vezes. Ele foi lá e cortou a cabeça e mostrou a cabeça decapitada para mostrar, aqui está a prova, que aquele que ofende o Deus vivo, a recompensa é essa. Quando eles viram a cabeça e não o gigante caído, o desespero veio sobre os filisteus. E eles fugiram. E aí sim, a guerra oficialmente começou. Agora eles precisavam sair de dentro do território. Israel precisava ser limpa. Então quero convidar você a fazer algumas coisas extraordinárias essa noite. A primeira delas é se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você reflita sobre os teus olhos. O que tem vindo contra os teus olhos? Eu quero que você reflita sobre a tua mente, o que tem vindo contra a tua mente, que possa estar te ferindo. O Espírito Santo tem chamado essa igreja a fazer coisas extraordinárias e grandes. O que você tem feito que tem ficado pela metade? Em que área você tem ferido o inimigo, mas você não tem acabado com ele, não tem chotado ele de uma vez por todas? Eu quero te convidar a colocar para fora de uma vez por todas o inimigo. Sabe? Esse foi o ato de Davi. Esse ato de Davi mudou a história de Israel. E aí você fala, mudou a história de Israel, pastor? Exatamente no tocante àquela guerra onde Golias estava à frente? Não, meus irmãos. Aquela postura dele mudou a história de Israel. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meus amados. Depois daquele dia, depois do ato daquele jovenzinho, daquele raquítico, daquele franzino, que conhecia o poder do Deus vivo, nunca mais faltou matador de gigantes em Israel. Depois que ele tomou a decisão de enfrentar o perigo, não faltou pessoas que o seguissem, que o imitassem. E a palavra de Deus vai contar nos livros, nas cartas de Samuel e Reis, que existiram outras guerras, que outros gigantes apareceram. E valentes de Davi foram contra eles. E Davi não precisou mais matar gigante. Eu fico imaginando Davi, não, esse é meu. De novo? Não, agora está comigo. Mas eu já sei o que fazer. Eu já contemplei uma vez. Chega de me acovardar. E aí, de repente, vem um outro gigante. E aí, o Paulinho dando... Não, mas eu sou bom nisso, já sei. Não. Chega de me acovardar, agora é minha vez. E de repente o Yuri fala que apareceu outro. E aí quando eu tento ir, o Yuri... Pastor, pelo amor de Deus. Para. Eu não aguento mais ficar escondido. Tá na minha vez de matar o gigante. E de repente aparece um maior ainda. E quando eu penso, e o Eric fala, nem pense em se mexer. Porque agora é a minha vez de enfrentar todos os meus medos e destruir esse gigante. O Senhor nos chamou essa noite e reuniu a cada um de vocês para tornar vocês matadores de gigantes. Aleluia. Para mostrar que em Israel não há pessoas covardes, mas existem pessoas que enfrentam os seus gigantes. Mas porque nós somos... Não mesmo. Porque nós cremos na força do Deus vivo, no Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Jesus Cristo nos ensinou, nos adestrou de como fazer. Ele foi exemplo para nós. E o mais interessante é que na partida dele ele falou, coisas maiores ainda, vocês farão. Vocês farão, todos vocês farão. Sim, Benjamim, você fará. Sabe por quê? Porque você tem matadores de gigante dentro de casa. E você vai crescer vendo eles matando gigantes. Destruindo cada um que se apresente. E você vai olhar até que vai chegar um momento e falar assim, para, pai, porque agora é minha vez. Ramandíbia. Ramachouri, Calamaia. Não se preocupe, Patrícia. Vai ter uma hora que a Bela vai falar assim, mãe, para. Quem vai expulsar esse demônio sou eu. Mas minha filha, mãe, eu já vi fazer, eu já sei como faz. Eu conheço o Senhor. Agora é minha vez de fazer.
Descansa um pouco aí, mãe. O próximo é seu. Esse agora é meu. Esse não vai passar, não. Porque eu tô cansada de me esconder atrás dos meus medos. E eu te digo, em nome de Jesus, Ministério Goel, este é o ano profético de derrubarmos gigantes na força do Senhor. Esse ano é o ano profético de derrubarmos todos os gigantes que se apresentem diante de nós na força do Deus vivo. Halamachouri, canta, lamaia, souber. Falta 5 minutos para acabar o ano. Eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos.